Deus legisla, Cristo julga e o diabo executa. Eu tive essa visão há alguns anos de como funciona a mecânica, a dinâmica do nosso universo. E eu sintetizei esse funcionamento, esse desenvolvimento de tudo e todos através dessa frase. Essa é uma frase que, a meu ver, é muito profunda, porque ela revela muitas coisas profundíssimas da nossa realidade. Então, eu vou aqui explicar brevemente o que eu entendo, o que eu quis dizer quando eu falei essa frase, que de pronto, com certeza vai ser muito, completamente distorcida por muitas pessoas que ainda não chegaram nesse grau de profundidade da realidade. Então a questão é a seguinte, Primeiro a gente tem que ter uma noção do que é legislar, julgar e executar algo. Isso nos remete aos três poderes, da nossa república e das outras repúblicas, os três poderes em equilíbrio. Bom, legislar tem a ver com criar leis, Só que, assim, Deus, diferente dos seres humanos, dos governos, do Estado, como instituição que conduz povos, as leis de Deus, que na verdade são a manifestação da lei única, que é a lei de Deus, são leis naturais e, portanto, perfeitas, harmônicas, que desejam o melhor para a criatura. Quer ela perceba isso, quer ela não perceba. A criatura somos nós. Então, isso é a legislar. Só que a legislação no campo cósmico, divino, é completamente diferente da legislação que é feita no campo humano. Vide nosso congresso ou qualquer outro congresso aí pelo mundo, que ficam aprovando leis em virtudes de circunstâncias, de interesses particulares, com uma visão frouxa, restrita, etc. Então, quando eu falo que Deus legisla, na verdade estou falando da lei perfeita. E isso é o máximo, Deus legislar a gente pode ver como um aspecto de Deus transcendente, a sua parte de transcendência suprema, de força, justiça. A gente pode ver como o Deus que Moisés apresentou ao mundo de forma muito árdua, dado o grau de atraso do povo, naquela época, e hoje não é tanto melhor assim, Mas a gente pode interpretar, fazer uma leitura mais profunda, dizendo que Moisés apresentou esse aspecto do Deus legislador, que o Balde também reforça, mas concomitantemente também traz o aspecto do Deus imanente. Que daí vem ao segundo caso, Deus, no seu aspecto imanência, a gente pode ver como amor, Imanência é você interpenetrar toda a sua criação, Você é mais do que as coisas que você criou, mas as coisas criadas por Deus, melhor dizendo, elas estão permeadas também de Deus, só que num aspecto imanente, interior. Então, isso nos remete muito à lei do amor, ao Cristo, às várias doutrinas, religiões do Oriente, como o taoísmo, a Bhagavad Gita, o budismo em particular, entre outras. Eles trabalharam muito o aspecto mais amoroso da divindade, do sagrado. E Cristo, no Ocidente, na verdade, universalmente, ele veio apresentar essa questão, do Deus imanente, mas que também é transcendente, mas reforçando o aspecto do amor. Quer dizer, Moisés falou, olha, vocês estão fazendo errado, então a lei vai atuar.
o Cristo veio falar, ó, a lei atua, mas se a gente não quiser que ela atue com uma força que nos desagrade, basta a gente seguir a lei, porque a lei quer o nosso melhor. Então é aprender pelo mal ou pelo bem, mas de uma maneira ou de outra, o ser vai aprender, quer ele queira ou não. Se ele não querer resistir, ele vai aprender com o aspecto de justiça, da força da lei. Se ele quiser aprender por amor, ele vai ele mesmo se fazer aquele esforço, dar umas chicotadinhas em si, né, para conseguir ir se alinhando à lei e cada vez esbarrar menos na lei. Ele vai estar, na verdade, constantemente fazendo autoavaliações dele mesmo, autojulgamentos. Daí por isso eu falei Cristo julga, né? O Cristo interno, o Cristo que cada um de nós temos dentro, né? Nós temos um Cristo, né? Um eu superior dentro de nós, uma natureza divina. Então é essa natureza divina que acaba, geralmente, quando a gente deixa esse mundo momentaneamente, acaba julgando a si mesmo, né? Julgando o nosso ego, baseado no que a gente fez na vida, como a gente conduziu a nossa vida. Então, quando eu falo Cristo julga, eu falo do Cristo interno de cada um de nós, que vai fazer uma avaliação do que a gente fez aqui nessa vida, né? Então, por isso é muito importante, né, a gente sempre estar alinhado com a lei, porque quando chegar o momento, né, final nessa existência, né, a gente daí vai ver com clareza se a gente realmente evoluiu ou não evoluiu nada. E geralmente a gente é invertida as coisas, né? A pessoa que goza muito aqui, tem muitas conquistas, vitórias, sente que está muito bem, na imensa maioria dos casos, daí passa para o outro lado e percebe que não cresceu nada, né? E às vezes cresceu tão pouco, perto do que poderia ter crescido com as condições que lhe foram dadas, de todos os tipos, que a pessoa se sente muito mal. A pessoa fala, puxa, eu estava lá, as coisas estavam diante de mim e eu não aproveitei a oportunidade. Eu perdi a oportunidade de evoluir. Ou melhor, a pessoa se aproveitou das oportunidades para ela evoluir, não evoluindo, né? Eu gosto até de fazer esse trocadilho quando eu falei, né, com os colegas, né, às vezes eu apresento, né, coisas que é uma oportunidade para o aluno se melhorar, mas às vezes o aluno não aproveita a oportunidade, ele se aproveita da oportunidade. Então são coisas bem parecidas, né, na fala, né, mas existe uma sutil diferença que faz a coisa ser completamente diferente. Então, assim, a questão do Cristo julgar é de nós mesmos fazermos o julgamento do que nós fizemos em vida. Algo que virá, né, vai vir à medida que a gente se aproxima do fim. E isso não pode me lembrar nada mais do que o Deus imanente, né, o nosso eu superior individuado atuando dentro de nosso ser. Então, a gente tem aqui os dois campos, né, o transcendente, o imanente, o transcendente na forma do Deus, no seu aspecto de legislação, na lei, né? E a imanência de Deus, na outra metade, como o Cristo interno de cada criatura, que acaba julgando a si mesmo, para que ela vá se alinhando cada vez mais à lei de Deus. Daí eu coloquei no final, né, como último, o diabo executa, né? E daí isso gera muita confusão, né? Então as pessoas veem que o diabo então teria um papel em fazer coisa. E para quem conhece a obra de Ubaldi, especificamente, né? Eu acho que outras leituras, né? Outras visões apontam para isso, mas na obra do Místico da Úmbria, para mim isso ficou claríssimo. O diabo, sendo a criatura que mais se catapultou para a revolta, puxando uma infinidade de criaturas, nós, né, que decaíram dimensionalmente nesse universo, ele acaba sendo o mestre da execução das coisas no antissistema.
o que a gente pode simbolizar como o ego, que no nível humano se manifesta como um intelecto, né? Uma racionalidade extremamente afiada, que sob mil vestes tenta chegar, né? Tenta se fazer da melhor coisa que existe, né? E da coisa que vai solucionar todos os problemas da humanidade e até do universo, né? Se a gente for ver com cuidado, a gente percebe que assim o intelecto é muito executório, né? A mentalidade racional analítica quer fazer as coisas, quer executar, quer pensar a nível executório, mas não quer fazer as coisas num nível mais profundo, não quer refletir, não quer contemplar, não quer vivenciar coisas que lhe são desagradáveis, só quer procurar usar a mente para conseguir gozos, que daí depois acabam gerando problemas e daí ela vai solucionando sempre artificialmente. Isso tem, né, a gente já percebe que isso não é bom, né? Mas, por outro lado, a gente percebe, né, que um espírito sem um corpo para atuar, sem uma capacidade de se exprimir, de raciocinar aqui nesse mundo, de nada serve. Então, assim, a matéria, ela não é do mal, né? O intelecto, né, o nível de consciência racional, que está infinitamente abaixo da intuição, superconsciência, ele não é uma coisa do mal, uma coisa que deve ser destruída. Por quê? Tudo que existe, né, que a gente conhece e desconhece, está no campo divino, porque tudo é Deus. E Deus é bondade, é amor, então nada pode ser ruim. A única coisa que pode ser ruim é criaturas, né, o conjunto de criaturas que decidiram se fechar, né, em si mesmas, decidiram ir contra a lei, né, quiseram criar uma lei contrária, e como isso é impossível num campo, né, único, monístico, uma realidade que é monística, a única maneira de fazer essa coisa diferente foi pegar a lei e torná-la invertida. Daí sistema e antissistema. E daí a revolta, né? O ego, né, é algo que expressa a revolta. Mas, ao mesmo tempo, né, que ele expressa a revolta, ele tem uma finalidade para fazer a criatura se melhorar. Enquanto a gente estiver enterrado aqui nesse mundo, a questão executória, né, o diabo, por assim dizer, vai ter uma função útil em fazer a humanidade progredir. Só que o diabo, ele está completamente enterrado no antissistema, nas coisas mundanas. Ele é extremamente sofisticado em manipular as coisas aqui do espaço-tempo e relatividade e tudo mais. Então, ele não tem a visão do conjunto como Deus. Então ele acaba fazendo as coisas em prol de seu próprio interesse, só que no fundo ele está executando a obra de Deus, porque ele tem uma visão limitada das coisas, como é característico da criatura que decide viver uma lei que só pode ser um emborcamento da lei perfeita. Então, isso é belíssimo, está nos livros do Balde. O diabo, ele acaba, né, e todas as criaturas decaídas que seguem ele em maior ou menor grau, sim, meu amigo, minha amiga, até um certo ponto a gente segue, sim, essa mentalidade, né, essa inteligência do diabo. Se a gente não seguisse nada, a gente já estaria subindo que nem um foguete, como os super santos que há por esse universo. Então, essa questão, né, é muito interessante, porque assim, fazendo mal, no fundo você acaba, de uma maneira ou de outra, contribuindo para fazer a obra de Deus. Só que de uma maneira a lhe prejudicar. E daí vai vir em forma de dor. Daí você pode demorar mais ou menos, mas uma hora você aprende que o que você está fazendo para o seu interesse, na verdade, está lhe destruindo. E daí você começa a perceber a maravilha, né, que é a lei de Deus. Mas assim, esse aspecto executório, né, que é tão típico do Ocidente, né, o Ocidente é mais executório do que o Oriente.
O Oriente hoje em dia está absorvendo características executórias do Ocidente para conseguir ter vantagens no campo econômico. É uma tendência natural, ao que parece. Mas, ao mesmo tempo, né, o Ocidente está tentando compreender esse aspecto mais imanente da divindade. E vice-versa, né? Você está vendo um intercâmbio hoje em dia, né? Nesse século XXI. A humanidade está num estágio de profunda elaboração interior, no início de um processo de profunda elaboração interior. E dessa maneira, né, se a gente for ver com essa ótica ampla as coisas, a gente pode perceber que, de fato, o agente responsável, né, não veja isso a gente como um ser individuado, mas o agente responsável por essa execução, né, das coisas aqui no antissistema é o diabo, né, que seria o intelecto, né, o intelecto luciférico que faz as coisas acontecerem. Não é ruim fazer as coisas acontecerem. É ruim fazer as coisas acontecerem sem ter uma orientação superior que está coordenando essa coisa. Então você precisa ter um Deus imanente, né, uma intuição desenvolvida, uma visão do absoluto, é uma vivência que vá conseguir dominar esse aspecto executório seu para que ele sempre ele esteja servindo a um propósito superior. Dito de uma maneira simples, Deus nos deu os dons, né, dons diferentes para cada criatura. Nós precisamos usar esses dons, né, em prol da evolução. Nossa evolução interior, que por consequência vai trazer a evolução da humanidade, do planeta como um todo, né, de toda a fauna, de toda a flora, de todos, até o reino mineral, das energias, das massas atmosféricas e etc., né? Vão vir, vão se harmonizar, né? Vão ficar mais em paz, digamos assim, quando nós conseguirmos descobrir como é que se dá a mecânica de funcionamento do nosso universo. Essa foi a revelação de hoje. Saudações fraternas a todos vocês.